Vamos conversar hoje sobre números mestres. O que é o número mestre? Quais são as suas características? Quais as características de quem possui esse número? Qual a importância de ter um número mestre nos seus números principais? O que isso implica? Qual que é a responsabilidade de se carregar um número, né? Como esse. A gente tem na numerologia cabalística os números de 1 a 9, que são os números regulares, mas a gente tem também a categoria que a gente chama de números mestres, que é o 11, o 22, seria o 33, o 44, o 55, né? São considerados números mestres. Mas a gente entende que pela limitação, né, humana, a gente consegue chegar até o 22, né, aqui. Então a gente vai falar, né, sobre o 11 e o 22, eu vou falar um pouco sobre as características de cada um deles, e explicar um pouco o que implica, né, ter um número mestre no seu quadro, vamos dizer assim, pessoal, né, de números. Quem faz o mapa sabe que a gente é regido por números a vida inteira, né? Mas a gente tem os números principais, que são motivação, impressão, expressão, número de destino, número de missão, número psíquico, né? São os números que vão falar mais sobre as nossas características. Esse número de expressão ele pode aparecer em outras partes, né, também do nosso mapa, que vai sempre dar um caráter diferenciado, mas o foco aqui é onde ele é realmente mais importante. E aonde é que ele pode aparecer, né? Dentro desses números principais, ele pode aparecer no número de destino, no número de missão, no número de expressão e no número de motivação. Então, quando ele aparece nesses 4 lugares, a gente realmente tem a característica de pessoas que vão ter um algo a mais, tá? Então vamos lá, eu vou primeiro falar um pouco sobre as características de cada número, né, e depois a gente entra especificamente em cada parte, né, que eu falei aqui. O número 11, ele traz um poder de intuição muito forte, uma ligação com a espiritualidade. O número 11, ele vem para inspirar as pessoas. Ele tem esse desejo de inspirar as pessoas. Ele tem um magnetismo natural, ele tem um duplo 1, né, que traz ele uma liderança, mas é uma liderança natural, liderança baseada no que ele, como ele conduz a vida, como ele procede. Então, naturalmente, o número 11, ele se torna um líder nesse sentido. Ele tem uma intuição muito aguçada, há uma necessidade forte de ter reforçar um vínculo com a espiritualidade, para que essa intuição e esse equilíbrio se mantenha. O 11, ele tem uma visão diferenciada do mundo. O 11, quando criança, pode ter até dificuldades, porque ele é uma pessoa que se coloca de uma forma diferente. Então, muitas vezes, ele é mal visto, porque as pessoas não conseguem ter a visão, né, que o 11 tem do mundo. À medida que ele vai ficando mais velho, né, que ele vai amadurecendo, ele entende, né, que a visão de mundo diferenciada que ele tem é a visão realmente que importa. E aí, então, ele passa a levar isso de uma forma mais sábia, né? Mas o 11 vai ser sempre aquela pessoa que vai chamar a atenção, primeiro por ser muito diferente, né? Pensar diferente, ter ideias, ele tem uma visão privilegiada, vamos dizer assim. Então, o ponto de vista dele é diferenciado, né? É interessante, né, para as pessoas que fazem mapa de criança, por exemplo, quando você já identifica o número mestre numa criança, é um presente que os pais estão dando para aquela criança, porque
a sua conduta com relação a uma criança que tem o número mestre ela tem que ser diferente, né, para que esse potencial seja bem utilizado, para que essa criança seja bem compreendida. Ter um número mestre, né, na sua composição é sim um sinal de um algo a mais, um sinal de poder. Agora, eu sempre deixo claro, isso é muito importante ter em mente, porque não é para quem tem um número mestre para se ficar vaidoso. Você sim recebeu um algo a mais aí no seu saquinho de talentos, que todos nós temos, né? Porém, eu sempre repito a mesma coisa. Nós temos um saquinho de talentos, né, que nos foi dado, e que nos foi dado não para ser guardado, que nos foi dado para ser utilizado. A gente tem que usar, né, os dons que a gente recebeu. E no caso do número mestre, ele precisa de ser usado com muito mais responsabilidade. E no caso do 11, se o 11 não é utilizado, se a pessoa não tem consciência, se não assume, se não banca o 11 ele precisa ser bancado, né? Essas características, esse algo a mais, isso não vai aflorar naturalmente se isso não for incentivado. E se isso não for incentivado, não for bem trabalhado, causa um desequilíbrio emocional, nervosismo, depressão, pode causar uma série de problemas de convívio social. O número 11, quando não é bem trabalhado, ele vira uma esponja das energias, boas e ruins, né, de quem tem em volta. Então ele vira uma antena para captar as energias. Então é muito importante conhecer, saber se você tem o número mestre, para cuidar dessa energia, cuidar dessa espiritualidade, desse vínculo, fortalecer isso para que você tire proveito desse dom, né, desse poder a mais que lhe foi concedido. E isso a gente vê, né, através do mapa numerológico, a gente vê, então, se a pessoa tem número mestre. Eu falei um pouco do 11, eu vou falar um pouco do 22. O 11, o que ele tem de idealismo, né, o 22 tem de concretude, assim. O 22, ele é tido como mestre consultor. O 22 é um número que pensa grande, pensa macro, ele veio para construir e realizar grandes obras que atingem um grande número de pessoas. Ele veio para colocar as coisas em prática, as coisas de forma grandiosa. Então ele tem um poder de realização, né? O 22, né, o duplo 2, ele vem do 4, né? O 4, ele tem essa organização, essa capacidade de trabalho, e o 22 tem isso ampliado. Ele, ainda que demore, né, ainda que um projeto demore a ser realizado, ele precisa ter persistência, mas ele precisa de realizar. Isso é uma coisa que ele veio para fazer. Então ele veio para transformar, né? Então a gente tem o número 11 e o 22, que são números que vieram por uma função, vamos dizer assim, especial. São números que vieram para deixar uma marca, né? Não dá para passar nessa jornada tendo um número mestre e não fazer nada, né, de diferente, não fazer nada de relevante com esses números. É muito importante, se você sabe que você tem esses números, de você trabalhar, incentivar e fortalecer essas potências. É muito importante o autoconhecimento. Se a gente não sabe que a gente carrega um número mestre, a gente não tem como, né, ter esse olhar para isso. O mapa, ele vai trazer esse conhecimento, ele vai te dar essa notícia, né? E há essa necessidade de tomar posse dos seus números, isso de uma forma geral, né? De todos os números que a gente traz. Mas quando a gente fala de número mestre, a gente está sim falando de pessoas que têm um diferencial, né? Eu gosto de deixar isso claro, mas eu sempre me preocupo para que isso não vire uma vaidade, né? Não é uma vaidade, eu quero que fique claro que há uma responsabilidade.
Muita coisa, uma coisa muito importante para a gente ter em mente. Outra coisa que eu falo, né, que a gente fala nos mapas, são as lições kármicas, heranças kármicas, que a maioria das pessoas tem, por uma questão da gente estar aqui por um caminho evolutivo, né? Então a gente tem o que aprender, o que fazer melhor. Só que não basta a gente se preocupar com as lições kármicas e heranças kármicas que a gente veio, né? Que a gente está aqui para resolver de outras vidas. Se a gente não cuida desse número mestre, a gente pode estar dando um passinho para uma nova lição kármica, uma nova herança kármica que seja. Então, sim, se você tem um número mestre, fique feliz com isso. Isso é por merecimento e também por responsabilidade. Mas tenha em mente, né, a ética. São coisas que eu vou repetindo com muita frequência, porque é muito importante, né? Cuidar da sua energia, cuidar do seu equilíbrio espiritual, para que a gente tenha um lastro, né, nas nossas ações, que a gente tenha um guia, né? A gente está aqui conduzidos por um universo, por uma fonte, por Deus, né? Seja o nome que você prefira dar, mas a gente está aqui conduzidos por uma ação, por um motivo. Então, vamos pegar com responsabilidade o que nos foi dado e realizar, né? É preciso realizar. O número 11 precisa realizar, ele precisa ter esse caminho de inspirar pessoas. O número 22 precisa de realizar seus projetos. No destino, o que é o destino, né? O destino é o que para que a gente veio, né? Por que a gente nasceu, motivo, né? Então, ter o 11 e o 22 nos números de destino é muito. O 22, por exemplo, ele traz para a gente a informação de que é uma pessoa que já viveu muitas jornadas. Então é como se ele chega aqui como um mestre consultor, é uma pessoa que tem muito para realizar, que tem muito para ensinar. É como se diz, é como se ele já estivesse fazendo aqui um mestrado, tá? Ele já passou da escola básica e agora veio para o mestrado. Ele tem muito para oferecer, ele tem muito para ensinar e muito para realizar. O 11, né, também no destino, ele vem, né, com uma pessoa que tem essa visão, essa intuição, e para inspirar as pessoas, né, nessa expansão da consciência. Então, esses dois números no destino um lugar muito poderoso e forte, né, para que eles estejam, e precisa ser trabalhado. Os números mestres também podem aparecer na missão. A missão, ela é aquilo que a gente precisa realizar, é um número que ele vai surgir e aflorar, né, na nossa maturidade, na nossa segunda metade. Então, a partir dos 45 anos, mais ou menos, o nosso número de missão, ele aparece e ele precisa ser olhado e realizado. Quando a gente tem também números mestres nessa missão, significa que a gente precisa ter um olhar para isso. A missão é um número que ele exige a sua presença, né? Ele exige que você exerça aquilo ali. Você veio para fazer aquilo ali. Então você tem que olhar para esses números mestres, tomar posse deles e partir para a ação, tá? Outro lugar que os números mestres podem aparecer é no número de expressão e no número de motivação. Na motivação é aquele o desejo de alma, é o que a gente quer, é o que motiva a gente, né? É o que faz a gente vibrar, viver, o que a gente deseja muito. Então, ter os números mestres na motivação vai fazer você sentir essa necessidade de exercer, né? No caso do 11, esse poder aí da intuição, de inspirar as pessoas, e no caso 22, esse poder de realização. Então, isso vai vir forte dentro de você. Isso também, os números mestres também podem aparecer no número de expressão, e o número de expressão é a forma como você se mostra para o mundo, né?
é a sua personalidade. Então, ter também os números de expressão, números mestres na expressão, também já mostra aqui você veio, né? Então, ter o 11 é uma forma de você se colocar para as pessoas, de dizer, né, o que você tem para oferecer. O 22 também é uma forma de você se colocar como sendo uma pessoa que precisa se colocar para um número grande de pessoas, realizar. Então, gente, é bem interessante, né? Falar sobre os números mestres é uma coisa que é muito bacana. A minha experiência de vida, né? E é muito interessante, eu quero comentar um pouquinho sobre isso, porque é o que me trouxe aqui. Eu mudei a minha vida completamente, né, por causa dos meus números mestres, que foi uma descoberta na minha vida, né? Eu vinha de uma jornada aonde eu não conseguia me enquadrar, né, na vida que eu estava levando. E achava que isso era muito em função de uma crise de meia-idade, né, que é muito comum. À medida que eu fui estudando e entendendo, a numerologia cabalística é uma coisa que chegou na minha vida relativamente há pouco tempo, mas chegou de forma muito intensa e profunda, né? Parecia que ela já estava lá esperando para que eu acessasse, né? E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que no meu caso, era realmente isso. Então, eu tenho uma missão, né, 11, que é essa missão de ajudar as pessoas a expandir a consciência, inspirar as pessoas nesse movimento. E então isso mudou minha vida completamente quando eu descobri que eu tinha essa missão, que foi uma grande virada na minha vida. Aí as coisas começaram a fazer sentido. Então essa sensação de inadequação era real. Eu realmente não estava onde eu devia estar, eu não estava realizando o que eu precisava de realizar. E foi uma mudança muito brusca, muito bonita, né? Porque eu entrei num processo realmente de aprofundar, de estudar o que eu tinha que fazer. A partir daí eu já comecei realmente a trabalhar nesse sentido de ajudar as pessoas nessa mudança, nessa expansão da consciência, nesse conhecimento, nesse autoconhecimento. É claro que quando você faz uma mudança muito grande na sua vida, você mexe no entorno, né? Então muitas pessoas não entenderam, continuam sem entender que movimento foi esse, mas a missão é maior, né, do que o conseguir carregar todo mundo. A gente não consegue carregar todo mundo, as pessoas que vão ressoando com essa energia, que vão entendendo o seu movimento, virão junto, né? Cada um está num patamar, todos aqui temos o que fazer, então, assim, o que eu quero dizer com isso é, se você também se descobriu assim, se está fazendo sentido para você, siga o que você tem que fazer, né? Ainda que quem está próximo de você não entenda muito, não compreenda, porque lá na frente talvez ela entenda, e se essas pessoas que estão próximas não tiverem esse entendimento, as pessoas que você vai transformar vão te agradecer e você está cumprindo o que você veio para cumprir, né? E aí, não bastasse isso, eu também, né, descobri que eu tinha o número 22, né, na expressão. E foi uma virada de chave muito grande, porque não bastasse eu descobrir que eu tenho essa missão de inspirar as pessoas, de ajudar nesse processo de expansão da consciência, o 22 me trazia uma obrigatoriedade de realizar, né, de atingir um número grande de pessoas. E isso para uma pessoa que sempre foi mais reservada, que tem o número 7 no seu destino, que é o meu caso, que é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de se aprofundar, que gosta de ficar no seu canto, né? O 22 é uma chamada para você sair, né, desse lugar e expandir o que você precisa para o mundo, para um número grande de pessoas, tá? Então, já tinha um tempo que eu queria falar sobre os números mestres aqui, mostrar um pouco como eles transformaram a minha vida
explicar, né, por que é tão importante a gente fazer um mapa e descobrir os números que a gente tem. A minha vida transformou totalmente, né, assim, houve um sentido para tudo, e quando você coloca um sentido, né, ou o famoso propósito, né, para as coisas, você ganha um gás, né, você tem um porquê para fazer as coisas e volta a repetir, uma responsabilidade muito grande, tá? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre os números mestres. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, entre em contato comigo para a gente conversar um pouco mais. O assunto é grande, né? É importante. Se você já fez seu mapa, já sabe que você tem o número mestre, parabéns, né? Porque os números mestres são por merecimento. E lembra de colocá-los em prática, tá? Dão um trabalho, colocar em prática os números mestres dão um trabalho, mas a recompensa é maravilhosa. Não que você vá fazer para ter essa recompensa, você vai sentir isso, né? Essas consequências, essas boas consequências virão ao longo do tempo, né? Então, força, né? Para você que tem aí um número mestre para cuidar, força, persistência, estudo também é importante, e é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho nesse assunto, que eu tenha contribuído um pouco. Se você gostou desse conteúdo, se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve. Se você acha que alguém que você conhece pode se interessar, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte. Isso é importante para o crescimento do meu trabalho, é importante para que eu chegue em mais pessoas, tá? E assim a gente vai também fazendo o que a gente precisa de fazer, né? Que é expandir o conhecimento, levar esse conhecimento para mais pessoas, tá? Conto com você, obrigada e até o próximo. Eu sou Ananda Perê, numeróloga cabalista.